Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar mais esse devocional abençoado, para nós podermos estar meditando na palavra do Senhor e alimentando o nosso espírito com o poder da palavra do Senhor. Pois o nome de Jesus, ele é sobre todo nome. E hoje nós vamos falar do sacrifício que o Senhor Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Estamos vivendo tempos tão difíceis que estamos nos esquecendo do verdadeiro sacrifício feito para a nossa libertação e para a nossa salvação. Então, neste momento, eu quero te dizer que quando Jesus faz aquele sacrifício, ele diz para nós: o caminho está aberto. Quando lá na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue carmesim e fez o sacrifício perfeito. Ele alcançou para nós a nossa vitória, para nós o direito de sermos chamados de filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo da presença poderosa de Deus Pai, pois até então nós não tínhamos acesso ao Pai, porque havia uma separação, e é disso que nós vamos falar hoje. Lá em Mateus 27, 50 e 51 está escrito assim: depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Esse foi o momento crucial da nossa salvação, o qual nós não estamos mais valorizando. Colocamos Jesus do lado de fora da igreja, do lado de fora da nossa vida, do lado de fora da nossa casa, do lado de fora da nossa família, nos nossos problemas, e raramente nos lembramos dele. Queremos buscar a ele para viver ou fazer milagres na nossa vida quando estamos desesperados, quando já fizemos tudo que os nossos braços podem fazer, aí nos lembramos dele, mas aí somos surpreendidos, pois o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Então, eu tenho aqui uma notícia maravilhosa para dizer, porque quando o véu do templo foi rasgado, existia naquele tempo em Jerusalém, por ordem de Deus, do próprio Deus, né? O lugar onde somente o sumo sacerdote tinha permissão para entrar. E isso ocorria anualmente, quer dizer, só se tinha esse acesso a algo de Deus uma vez por ano, debaixo de um rigoroso ritual judaico na época. Isso acontecia porque aquele lugar representava o local onde estava a presença de Deus, o que exigia muita reverência e zelo. Mas por que trazer esse tipo de informação? Para que possamos entender a profundidade da obra e do sacrifício. Aleluia, Jesus. No templo havia um véu que separava o lugar da presença de Deus, que tornava inacessível a outras pessoas. Mas quando Jesus consumou a sua obra na cruz do Calvário, esse véu se rasgou, simbolizando que agora todos temos acesso ao Pai por Jesus. Gente, é bem interessante isso, porque nós muitas das vezes aprendemos de forma errada e achamos que qualquer um pode nos dar acesso à presença de Deus. Porém, a palavra de Deus, ela é clara, ela é muito clara. Então, se vocês acham que muitas das vezes nós ensinamos de forma errada, que isso não é verdade, pois eu quero dizer para vocês que na minha Bíblia, na sua Bíblia, está escrito sim que somente através de Jesus nós temos acesso a Deus. Agora, tem mais outra coisa.
As pessoas hoje estão reescrevendo a Bíblia e temos que tomar muito cuidado com o que vamos ter nas mãos daqui para frente. Então, se você ainda tem acesso à Bíblia boa, compre e guarde, porque estamos vivendo tempos no qual o Senhor está às portas para buscar a sua noiva. Então, vamos nos preparar, vamos ouvir a palavra e vamos estar no centro da vontade do Senhor. Porque hoje eu quero dizer para você, se você tem acesso ao Senhor Jesus, a Deus, pelo sacrifício que Jesus fez, estamos passando por um tempo no qual as pessoas param um pouco mais para refletir. Então, que essa palavra venha chegar até você e te fazer refletir de forma diferente. Procure se orientar pela palavra de Deus, não pelo que os outros estão colocando na sua mente. Procure se orientar e andar em conformidade com o que Deus tem para você, porque Deus sim te ama de verdade. As outras pessoas não têm nada de interesse em te levar para o bem. Pelo contrário, muitas das vezes, até mesmo os nossos familiares só querem nos ver destruídos. Então, vamos nos lembrar de que quem nos ama verdadeiramente é somente Deus. E hoje, o Senhor está te trazendo aqui esta memória, ou melhor, esta palavra poderosa, para que você se lembre de que para entrar no reino do céu, você precisa dele. Para vencer a morte como Jesus, ou melhor, com Jesus, porque nós vamos ser ressuscitados quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, lá em Mateus 28, 5 e 6 está escrito assim, um minutinho só, está aqui. Mas o anjo respondeu, disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Então aqui nós vemos o quê? Que depois do sacrifício, 3 dias depois, o Senhor Jesus ressuscitou e foi ascenso ao céu, está sentado à direita de Deus Pai e disse para todos nós que Ele é o caminho, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e Ele pode todas as coisas, está com Ele a chave da morte e através dele nós vencemos o inimigo, porque ele venceu o inferno e a morte. Ele tem poder sobre isso, nós não temos. Não adianta a gente querer achar que pode lutar contra isso ou contra aquilo. Nós estamos sendo enganados com uma ilusão na qual nós nunca vamos ter forças para sobreviver se entrarmos nesse tipo de batalha. Então o Senhor Jesus hoje vem te lembrar o seguinte, que a vida vence a morte, mas a vida é Cristo e é Ele o único que pode te dar vitória sobre a morte. Então, se você tem algo para pedir para Deus, peça em nome de Jesus, pois na palavra de Deus, pois a palavra está escrito que Jesus disse assim, tudo o que pedires ao Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá. Então, isso não são palavras bonitinhas que eu estou inventando, são palavras que estão na Bíblia Sagrada. E nós temos que entender que, independente da placa, da religião, que nós buscamos a Deus e temos que buscar a Deus, não podemos olhar para a placa nem para nada, nós temos que buscar a Deus porque Ele cuida de nós. Mas nós temos que entender que somente através de Cristo nós alcançamos esta salvação.
E é isso que eu e você estamos fazendo. De que maneira nós estamos fazendo? Como nós temos agradecido a Deus por tudo que Ele tem feito por nós? Como nós temos nos colocado na presença do Senhor? Como nós temos valorizado o sacrifício na cruz do Calvário? Porque Jesus sofreu por causa dos meus pecados, dos seus pecados. Ele carregou as nossas feridas, as nossas dores, as nossas, aleluia, Jesus, transgressões sobre si. Tudo que ele sofreu não foi pouco, gente. Às vezes nós tentamos imaginar, mas não foi nem um terço do que realmente ele passou por nós. E nenhum de nós jamais suportaríamos uma unha do que ele suportou. Para quê? Para salvar esse bando de ingratos que nós somos. Para salvar esse bando de, como é que eu vou dizer? Nutella que nós somos. Por quê? Porque nós trocamos Jesus por tão pouco. Nós trocamos Jesus por um celular, por um carro, por um bom salário. Nós vendemos Jesus por muito menos do que Judas, mas é mais fácil julgar os outros, né? Nossa, você viu fulano? Um bando de Jonas querendo que todos morram. Se esquece de que ele vai ser o primeiro, porque ele está pecando. Então vamos olhar com o amor de Cristo para os irmãos e vamos entender que somente o sacrifício da cruz nos leva a irmos até a presença de Deus. Que o Senhor Jesus te encontre, que você possa abrir o seu coração, entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e que Ele possa te dar uma nova direção e uma nova história, como Ele tem reescrevido a minha todos os dias. E eu agradeço todo momento e ainda é pouco. Sei que preciso mudar ainda muito, muito mais, porque ainda posso fazer mais pelo reino, pela palavra, posso ainda fazer algo para que o Senhor ache graças na minha vida, porque somos tão pequenos, mas quando nos colocamos à disposição de Jesus, nos colocamos à disposição do que o Pai quer fazer na nossa vida, nós somos armas poderosas para vencermos as batalhas que o Senhor coloca nas nossas mãos. Então entenda, você é precioso, você é preciosa, você é menina dos olhos de Deus e é por isso que hoje eu te disse que o véu do templo se rasgou. Como menina dos olhos, o Senhor mandou o seu Filho primogênito para que, através do sacrifício na cruz, você tivesse acesso ao Pai de novo. Acesso esse que foi quebrado lá no Jardim do Éden. Então hoje você tem livre acesso a Deus. Você só não está usufruindo do direito de filho que você tem. Você fica questionando, murmurando, mas não está usufruindo do direito de filho que você tem. E não se esqueça jamais que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Tenha um bom dia, que o Senhor Jesus possa te abraçar, que o seu dia de hoje seja maravilhoso e abençoado e que no nome de Jesus você receba tudo, mas não se esqueça, tudo que pedires ao Pai, no nome de Jesus, Ele vai considerar, Ele vai te abençoar, mas tem que se lembrar de que somente Ele pode. Beijo no seu coração, até amanhã para o próximo devocional.